Fala pessoal, aqui feliz aqui, né, depois de um dia de trabalho, mas ainda no clima, né, de comemoração aí por a gente ter conseguido fazer a missão sair do papel, né? É um sonho nosso que virou realidade, a gente poder fazer as coisas, mudar, né? E como eu tô feliz, eu vou ser benevolente aí, vou responder aí alguns comentários aí. É, Teve um cara que veio falar, vocês montaram o partido, mas vocês são traidores porque apoiam o Ricardo Nunes. Vamos lá, né? Minha opinião de quem ajudou a trabalhar na campanha municipal. A gente sabe que quem a gente queria de prefeito, uma situação que não vai acontecer mais, era o Kim Kataguiri. Tinha um acordo com a União e que a União deu uma de Bolsonaro aí e mudou tudo porque quis, né? E na verdade foi um voto anti-Boulos. Aí vocês vão dizer, mas por que quando foi o Bolsonaro vocês não apoiaram? Porque primeiro, o Bolsonaro trabalhou para soltar o Lula. Ponto. Comemorou quando o Lula foi solto. Palavra do Sérgio Moro. Comemorou quando o Lula foi solto. Além do Eduardo dizer publicamente aí que era melhor Lula solto, e o Bolsonaro já ter sido cabo eleitoral do Lula no passado. Né? Mas esse à parte, é... o Ricardo Nunes, a despeito de todas as acusações tal, das coisas que é acusado, mas não, nada foi condenado por nada, ainda são indícios tal, ele não é o Boulos. Né? Tem uma diferença enorme entre as cagadas que o Nunes fez e o Boulos. Foi um voto muito mais anti-Boulos do que pró-Ricardo Nunes. Temos uma relação cordial, entre aspas, com o Ricardo Nunes, igual temos com o Tarcísio, por exemplo. Entendeu? A gente faz, tem uns projetos em comum, tal, apoia, aprova e acabou. Ninguém é o melhor amigo, ninguém é o best friend forever do Ricardo Nunes. É a resposta aí pro Ornitorrinco. Eu não sei se está claro. Né? Foi um voto anti-Boulos, porque tinha o risco real do Boulos entrar, tá? E o Ricardo Nunes, a despeito de todos os problemas que ele tem, ele não é o Bolsonaro. Tá? Continuo achando ele, sabe, um prefeito muito mequetrefe, não trabalhou direito nas chuvas, deixou um monte de coisa, um monte de ponta solta. É, Tem aí a questão de alguns contratos aí, mas nada se provou ainda. Então, né, tem uma fumacinha ainda que não é fogo, coisas para se investigar, mas ele não é o Boulos, é muito diferente do Bolsonaro, que teve a má gestão na pandemia, que ele traiu o Moro, traiu o Mandetta, jogou um lixo tudo que tinha prometido, né, os três pilares, né, do governo dele. É muito diferente. E está fazendo um governo de socialista de direita. Diz que é de direita, mas é um governo praticamente socialista, né? Em que tem a cultura, a personalidade dele, é tudo que ele quer. E se ele ficasse quieto e não fizesse nada, seria o melhor presidente de todos os tempos. Ele conseguiu estragar isso. Né? Acho que tá clara essa questão aí do Ricardo Nunes. Eu vou ter que cortar o vídeo porque eu errei na pergunta, né? E continuando aqui, a segunda parte do vídeo é a pergunta de um amigo nosso aí, um hater, né? Ele vai ficar bravo que eu estou chamando ele de hater, mas o nosso amigo Adriano Anderson, que quando você conhece o cara é gente boa, entendeu? Ele tem um jeito meio, gosta de mind games, né? De provocar para ver a reação da pessoa, dar uma desestabilizada, tal, para ver a condição da pessoa no debate. É um cara muito de debate, muito de argumento, um cara manja de retórica, tal. E me fez uma pergunta, né? Que eu falei que a gente agora tem um partido. E todo mundo sabe que o Nicolas não gosta do Bolsonaro, mas tem que engolir o Bolsonaro, porque senão, né, ele já começou a dar asinha de fora quando apoiou o Marçal, de querer correr solto. Ele tá louco que o Bolsonaro abandone aí o osso para ele poder pegar o fruto para ele. Né? A gente sabe que ele não gosta, mas ele tem que ser vassalo. Né? E eu comentei isso. E aí o Adriano comentou o seguinte: do mesmo jeito que ele não pode falar as verdades sobre o Bolsonaro, vocês não podem falar as verdades sobre o MBL. KKKKK. Sabe qual palavra define quando a pessoa exige dos outros aquilo que ela mesma não cumpre? Ele está querendo dizer que é hipocrisia. Só que aí eu pergunto, o que eu sei sobre o MBL que ele não cumpre? Bem, teve decisões que foram mudadas ao longo do tempo. Se para você é uma coisa inaceitável, para mim não é. Tanto que eu estou no MBL e você não. Tá? E eu sei que você já foi apoiador nosso. Então, não... sua régua é diferente da nossa, ok.
Só que eu não estou defendendo nada de errado, eu estou defendendo que as ideias podem mudar, dependendo das circunstâncias. Elas não são rígidas. Então, por exemplo, o fundão era uma merda. Continua sendo uma merda? Continua sendo uma merda. Só que agora, depois que o Bolsonaro, junto com o PT, quintuplicaram o fundão, não tem como concorrer. Quem falou, não vou usar nunca mais e não sei o quê, falou merda? Falou merda. Pediu desculpa? Beleza. Roubou? Não. Então, beleza, só cometeu um crime, cometeu crime nenhum. Só foi incoerente, reconheceu, mudou e beleza, tá? E muitas pessoas cobram até o Kim ou o Arthur, nenhum deles usou fundão até agora, tá? E quando vão usar R$1 simbólico para ajudar o pessoal do Nordeste, o pessoal que vai precisar de dinheiro, tá? E eu acho a favor que usem mesmo, porque tá aí o dinheiro para ser usado, tá? Facilita para nós, da militância, que ficar correndo atrás de dinheiro, que o dinheiro já vai ser gasto com política. Se o dinheiro pudesse ser revertido para outra coisa, mas não pode. Se não gastar com a gente, vai gastar com outro partido. E quem é hater, quer que não gaste porque ele quer que ganhe o Bolsonaro. Ah, mas eu não sou bolsonarista, eu odeio todo mundo. Mas quem odeia todo mundo quer o Bolsonaro lá, a gente sabe. Ah, não é o meu caso. É o seu caso, entendeu? A gente sabe. Né? Não o seu, Adriano, especificamente. Tá? Falo no geral, de quem é hater de todo mundo. Então, acho que não é hipocrisia, tá? Não sei qual é essa sua verdade, que eu não posso falar sobre o MBL, tá? Teve ideias que mudaram, tá? Besteiras que um ou outro fala, tipo hipocrânia, essas coisas. Eu tenho uma visão mais leve sobre isso que algumas pessoas. Eu acho que não é um negócio menor, uma coisa pessoal, tá? Não vejo isso afetando o desempenho profissional e desempenho parlamentar da nossa turma, que ainda, você goste ou não consegue citar alguém melhor, né? Ah, mas o Nicolas produção parlamentar dele é pífia, né? Ah, mas o Príncipe tem uma produção bem pífia perto do Kim, né? Ainda que seja um dos melhores do Congresso, porque, pelo amor de Deus, o Congresso tá ruim, né? Mas o Kim dá um banho nele. O Guto, né? O cara é um grande articulador, né? Ajudou a fazer a privatização da Sabesp. A Amanda, que está fazendo aí um mandato combativo, está fazendo um monte de coisa que ninguém vê. Como eu sou amigo da Amanda e mais amigo ainda do Arthur Scara, que é, digamos que é o cabeça do escritório político dela ali, né, do gabinete, eu vejo quando aquele cara trabalha. Para o dia inteiro, recebendo coisa, fazendo ofício, correndo pra cá, pra lá, pegando denúncia de morador, e não vê pessoalmente, às vezes com o carro dele fora do horário, né? Então a gente vê que trabalha pra caramba. Então eu duvido que você consiga dizer políticos que trabalhem mais e que produzam mais do que eles e com um custo que a gente tem, que é um custo muito baixo, né? As pessoas podem dizer, mas tem nego mamando, né? É uma outra questão. Pegaram lá o Renan Alais, que é um cara gente boa pra caramba. Mas ele vendeu, ele forneceu uma coisa lá pro gabinete de alguma coisa. Sobre verba discricionária, que você pode gastar do jeito que você quiser. Você vai gastar com quem você confia ou com quem você não confia? Entendeu? Tudo dentro da licitude. Ninguém está queimando dinheiro, os mandatos são os mais econômicos que tem. Se você vai gastar com alguém, contratar um serviço, contrate quem você gosta e se confia. Tá? Seu político faz isso. Só que às vezes ele contrata e não tem o serviço. É só para pegar o dinheiro e mandar para outra pessoa. Duvido que você ache alguma coisa nossa paga para alguém que a pessoa não trabalhou, né? E eu não sei se está claro aí, para quem for divergir da gente, se está claro ou não, né? Quais são as suas verdades sobre o MBL? Poderia ser mais específico aí, tá? Novamente, coisas que eu sei, tá? Não fale de coisas que você sabe, eu suponho, e que não faz sentido, né? Ou venha com aquelas teorias tipo Nando Moura da caixa d'água, como se fosse, nossa, uma cor da caixa d'água. Muita falta de problema, né? E é isso, galera. Vai flopar o vídeo aí, mas tamo aí, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, dá um toque aí. Quem for do MBL, nos vemos aí no Congresso dia 29. E um abração aí pra todo mundo. Valeu!